Oi gente, tudo bem? No vídeo de hoje eu vou falar de todos os meus empregos, toda aquela fonte de renda que a gente faz, sabe? Aqueles bicos, então, vou contar tudo pra vocês. Mas antes disso, se inscreve aqui no canal, é de graça e tudo que é de graça é muito bom. Curta bastante, comenta aqui embaixo o seu primeiro emprego que você teve, sabe? Aquele que você ganhou uma fonte de renda, um dinheirinho. Comenta aí embaixo que é super legal. E também compartilha esse vídeo para aquele seu amigo, sua amiga que é meio preguiçoso, joga aquela indireta discreta, sabe? Pra ele falar assim, ó, dá pra trabalhar, dá um jeito. A gente sempre consegue dar um jeitinho, né? Bom, no vídeo de hoje eu vou falar sobre isso. E é pra vocês conhecerem um pouco sobre mim, eu tenho 22 anos já agora, né? E eu vou contar tudo pra vocês. Eu comecei a trabalhar com, eu acho que meu primeiro emprego com 11, 12 anos de idade, mais ou menos. Eu era babá de uma criança de 7 anos. Eu fiquei trabalhando mais ou menos um período. Eu acho que eu recebia R$ 120, R$ 150. Eu lembro que eu conseguia pagar só o meu balé, na época que eu fazia. Então, era muito bom. Eu não fiquei muito tempo por conta da rotina que eu tava tendo, que eu tava ficando muito cansada. Porque eu acordava às 6 da manhã, 6h30 eu saía de casa, ia andando até a minha escola. Depois eu voltava da escola, ia andando, né, saia mais ou menos 12h20, chegava em casa, só trocava de bolsa, nem comia, nem nada. Ia pro meu curso de inglês, que na época meu pai ainda pagava, né, meus pais tinham separados, por isso que eu comecei a trabalhar, pra ajudar a minha mãe, assim, pra não ter tanta dívida, ter um dinheirinho pra eu comprar uma coisa pra mim, né. Então eu comecei a trabalhar por esse motivo, quando meus pais separaram, meu pai foi embora de casa. Então eu fazia esse curso de inglês, ele pagava, saía do curso de inglês, tomava banho, ia pro balé, né? Na época eu e minha mãe se dividia pra pagar. Do balé eu buscava. Era das 5 até meia-noite que eu cuidava da menina, dava comida, ajudava com uma lição, ficava de olho nela nesse período. Eu fiquei isso por um bom tempo, só que eu fiquei muito cansada, não tava rendendo, às vezes eu caía no sono, né, até mesmo no serviço, porque eu tava muito cansada, tava sendo uma rotina muito pesada, né, e a mãe trabalhava em shopping, então por isso que ela chegava tão tarde, e o pai dela chegava às vezes um pouquinho mais cedo, umas 11h30, 10 horas, que era o tempo que eu conseguia ir pra casa, chegava em casa, jantava e já deitava na cama. Esse foi meu primeiro emprego, depois eu saí, e aí continuei em casa, tudo normal. E um amigo meu tinha um irmão, né? E a madrasta dele queria que alguém cuidasse quando ela fosse resolver alguma coisa, quando ela fosse, né, procurar emprego. Então, quando ela precisava, ela me chamava, ela pagava acho que 20, R$ 50 o dia quando eu ficava com a criança. Ai, gente. Ignorem esse barulho, por favor. Nem sei se dá pra vocês ouvir, mas ignorem, tá? Vamos continuar o vídeo. Começou agora, em pleno domingo, não devia nem estar bem fazendo obra, né? Cuidava dessa criança, eu acho que na época ele tinha 2 aninhos de idade, ele era um fofo, bem gordinho, maravilhoso. Depois eu comecei a ser babá de uma vizinha minha também, ela tinha 2 crianças, né, uma menina eu acho que tinha uns 2 anos e alguns meses, e o menino tinha 1 ano. Eu cuidava dos dois ao mesmo tempo, eu dava banho, dava comida, gente, era muito difícil porque eram 2 crianças muito pequenas, eu não lembro a idade mais ou menos que eu tinha. Então eu cuidei deles por um bom tempo, eu acho que eu ganhava, não ganhava muito bem não, gente, pra ser bem sincera, eu não lembro quanto eu fiquei um período, porque ela se mudou daqui do prédio, então eu não fui mais sendo babá da criança. Depois disso, eu dei aula de reforço pra um filho de uma vizinha também, gente, os vizinhos me ajudaram bastante. Eles tinham se mudado pra cá, eles eram da Bahia, vieram pra São Paulo, né, pra Diadema. E aí eu ajudava o menino, eu fiquei 2 meses só, e eu recebia R$ 50 um mês pra dar aula de reforço pro menino. Eu não fiquei muito tempo com a criança, porque ele não gostava de estudar, e ele só dormia nas aulas quando eu dava aula pra ele. Então eu falei pra mãe que não tava dando certo, porque eu tirava um tempo meu, né, que eu podia estar fazendo alguma coisa pra mim, pra ficar com ele, e ele não rendia, ele não queria aprender, e acabava não terminando a lição, aí os pais deles iam ter que ajudar de qualquer forma, né, e era por conta da rotina mesmo, não era nem por conta da aula chata, é por conta que ele sempre estudou à tarde, né, enfim. Então esse foi meu outro emprego. Aí, uma amiga minha, ela trabalhava num box aqui no centro de Diadema, tem um shopping popular, sabe os shoppings populares das cidades? Então, ela trabalhava lá e aí uma moça, um dos boxes precisava de alguém. E era um box de roupa no final do ano, então novembro e dezembro eu fiquei trabalhando lá, eu ganhava acho que R$ 30 o dia e esses R$ 30 eu tinha que tirar pra comer. Quando dava tempo de comer, porque final de ano, gente, nesse box, sabe, Natal, perto do Natal, todo mundo quer comprar tudo na virada, assim. Então,
Eu fiquei trabalhando por esse período, foi muito legal, eu trabalhava com roupa, mas era um calor. E lotado, gente, esse lugar enche. E muita gente querendo comprar, e é roupa pra, que eu tinha que levar pra lá e pra cá. Mas foi muito legal, foi uma experiência muito boa. Eu fiquei mais ou menos uns 2 ou um mês, eu não lembro se eu comecei em novembro ou se eu comecei em dezembro. Mas esse foi outro emprego, e foi muito legal, acordava cedo, ia pra lá, né, trabalhava lá. É cansativo, né, que era de domingo a domingo, mas era muito bom, foi outro emprego que eu tive. E a gente tive muito emprego, muito emprego. Sabrina não parou. Depois disso, eu comecei a trabalhar de recepção, num salão de cabeleireiro. Esse rapaz, né, o chefe do local, trabalhava aqui perto. Eu não lembro como eu consegui esse emprego, mas ele me buscava, né, eu trabalhava só de sábado lá. Eu era recepcionista do salão, então eu ia junto com o chefe e voltava junto com ele, né, ele e a filha dele. E eu trabalhava de sábado, eu trabalhava das 7 da manhã até as 7, 8, né, quando sai o último cliente. Então eu varria, atendia telefone, cuidava de clientes, servia água, servia café, fazia café. Então tudo que eu precisava fazer ali eu cuidava, né? Pegava material para as manicures, atendia telefone, fazia agenda, trocava. Tudo que era necessário eu fazia ali. Foi uma experiência muito legal. Eu acho que eu ganhava R$ 50 o dia ou R$ 100, eu não lembro muito. E eu lembro que quando eu ganhei o primeiro salário, tinha estourado os batons vermelhos na época, né? Eu não lembro quantos anos eu tinha, eu devo ter uns 15, 16 anos quando eu trabalhei nesse local, né? E eu comecei a trabalhar e o meu primeiro salário foi comprar um batom. Eu lembro que era do Lux da Avon, acho que chama assim, Luxe, alguma coisa assim. Comecei a trabalhar lá e eu comecei a comprar. Eu lembro que foi R$ 50. Eu acho que eu tinha todo meu dinheiro naquele batom. Eu tinha um batom até, se não me engano, até esse ano, mas eu desfiz dele, né? Mas foi uma coisa sentimental, foi uma coisa que eu comprei com o meu dinheiro. E foi muito legal, né? Foi uma experiência, assim, uma memória que eu tenho, né, desse trabalho. Eu fiquei muito tempo nele e eu gostei, não muito tempo, mas eu fiquei uns meses lá pra ajudar. E eles queriam que eu ficasse de recepcionista sempre, mas eu tinha me inscrito nesses programas de jovem aprendiz. Então eu não pude ficar, comecei a fazer esse curso e fui chamada para trabalhar na empresa, uma multinacional na época, como jovem aprendiz. E foi muito bom, foi a empresa, assim, dos meus sonhos. De tão boa, assim, sabe? Pelo local, pelas pessoas, por toda a experiência que eu vivi lá. Eu trabalhei em 3 áreas lá. Trabalhei na expedição, que é uma área mais, né, de levar malote, caixa, atendimento a motoboy. Eu dava muita risada com os motoboy. Motoboy é o melhor ser humano que existe na Terra, né? Esses motoboy de entrega, motoboy e segurança de empresa são os melhores. E as tias da limpeza, né, gente? Que a gente ama elas. E aí eu comecei na expedição, eu me destaquei e subi pro compras e serviços para cobrir uma moça que tinha ganhado o bebê. Fiquei trabalhando em compras e serviços, então comprava coisas de escritório, pagava conta, fazia cotação, fiquei muito tempo lá, gostei muito. E aí a moça voltou, né, da licença maternidade, eu decidi de novo pra expedição. Só que como eu me destaquei também no compras e serviços, mudei pra tesouraria e fiquei lá até o final do meu contrato de jovem aprendiz. Queria ter continuado lá, mas não tinha vaga CLT. E eu tinha decidido que eu queria ser educadora física. Então, nem como que estágio eu ia conseguir, né? Porque estágio tem que ser na área que você, né, está estudando. Então, eu tive que dar adeus à empresa. Eu não queria, nem as pessoas, nem minha chefe na época, que era maravilhosa. E eu tive que sair, foi uma experiência muito boa. Eu fiquei 1 ano e pouco, 1 ano e 6 meses, eu acho. Não me lembro quanto tempo de contrato que a gente fica como jovem aprendiz. Então, foi o primeiro trabalho de carteira assinada. Então eu tinha vale transporte, vale alimentação, que o vale alimentação daquela empresa, gente, ganhava R$ 30 por dia. Eu trabalhava no centro de São Paulo, no Itaim Bibi. E, gente, eu amava lá, né? Então tem todos aqueles benefícios que eu nunca tive, né? Eu recebia um salário baixo, sempre foi baixo, ou por dia, alguma coisa assim. Então foi meu primeiro emprego de carteira assinada, foi sendo jovem aprendiz. Fiquei um bom tempo lá, depois acabou meu contrato, fiquei 6 meses empregada. Durante desses 6 meses eu consegui um emprego. Eu já estava estudando, né? Já estava fazendo a faculdade, consegui um emprego de contabilidade. Não era ainda na minha área, mas de contabilidade numa empresa, né, nacional, muito legal. Eu cuidava de terceiros, né, funcionários, empresas terceiras deles. E a gente cuidava de tudo, carteira de trabalho, enfim. Então eu me locomovia pro cliente e às vezes pro escritório da empresa e às vezes eu podia trabalhar em casa. Gente, era maravilhoso. Eu gostava muito de lá. Então, meu primeiro emprego CLT, né?
Em 3 meses eu fui promovida, então, né, de auxiliar, né, 1 eu fui pra 3 ou 4, mais ou menos assim. Então eu tive uma leve promoção durante o período lá. Só que eu pedi demissão. Na verdade, eu pedi que me mudassem de cliente, porque eu não tava me sentindo bem. Foi uma época que eu tava muito bem, muito abalada psicologicamente. E eu fiquei aguentando um bom tempo, assim, mal. Eu tava me dando já alguns ataques de pânico no serviço, né? Eu não me sentia segura. Foi uma época, assim, meio difícil, me sentia desconfortáveis no transporte público, né? Então, isso foi me sufocando, eu tava muito mal. E eu fui e falei pra minha mãe que eu queria sair, né? Que eu tava mal. E minha mãe falou, não, sai agora, porque priorizar a minha saúde antes que eu ficasse doida. Mas eu já sou doida. Mas eu não queria, por conta da empresa. Eu ficava pensando o que eles iam achar de mim. Eu também fiquei assim, porque eu tava já planejando meu casamento. E aí eu falei, eu pago minha faculdade, ainda tô prestes a casar, pagando o casamento, como que eu vou fazer? Mas aí eu pedi demissão, saí numa boa, uma tranquilidade, calma, empresa muito boa, super entenderam, né? Não tinha outro cliente pra eu cuidar, então não tinha como me manter lá, sendo que ia ficar um cliente abandonado. Então, infelizmente, tive que sair de lá, mas foi uma experiência muito boa. Chefes maravilhosos. Gente, eu só tive chefe bom, graças a Deus. E aí eu saí, e aí eu falei assim, e agora? Quando eu recebi a minha rescisão, eu decidi investir. Eu fui na Leroy Merlin, comprei uma mesa, né? Uma mesa com 2 cadeiras, uma mesa de plástico bem resistente. Comprei garrafa térmica, comprei guarda-sol, comprei um monte de coisa assim, eu vou vender cafezinho na rua, não vou ficar sem receber dinheiro, eu tenho que pagar minha faculdade, eu tenho que pagar meu casamento, eu vou me virar, tenho que me virar. Fiz isso, comprei tudo isso e comecei a vender cafezinho na rua. Eu não lembro quanto tempo eu fiquei, eu devo ter ficado uns 4 meses trabalhando assim, ou um pouquinho menos ou um pouquinho mais, vendendo cafezinho na rua. Meu primeiro dia de vender cafezinho na rua, vocês não sabem. Chegou a polícia e me tirou do local, porque eu fui trabalhar na linha do trólebus. Não pode, é proibido por lei. Eu não sabia. Não pode vender nada na linha do trólebus, né? Então, eram umas 10 horas, eu tinha descido para o ponto umas 5 horas da manhã, 5h30, 6 horas. Deu 10 horas, a polícia chegou e mandou eu sair, mas mandou, tipo, numa boa, sabe? Aí eu falei, meu Deus, e agora? Eu comprei um monte de coisas, o que eu vou fazer? Aí, perto da rua do trólebus, na rua não tinha problema, eu arrumei um espacinho e comecei a vender cafezinho na rua. E eu tenho até hoje essa mesa, porque quando eu casei eu não ganhei mesa, né? A gente compra outras coisas com prioridade, com o dinheiro que a gente ganha. Então eu não tinha, eu uso essa mesa até hoje aqui em casa. Eu acho que eu vou levar essa mesa pro resto da minha vida, porque ela é muito boa. Mas eu comecei a vender e hoje, depois que eu trabalhei na rua vendendo, eu valorizo muito e sempre que eu tenho dinheiro eu compro, nem que seja uma bala, alguma coisa de quem tá trabalhando na rua, porque não é fácil. Toma vento, toma sol. Eu acordava às 5 da manhã, fazia café da manhã, comprava o pão, embalava o pão, tinha que ser o primeiro pão da padaria aberta. Às vezes a padaria enrolava pra abrir e eu ficava desesperada, porque vendia, ficava o tempo todo lá. E, gente, eu demorava muito tempo pra voltar com as coisas. Eu ficava, às vezes, até 1 da tarde, das 5 da manhã, 1 da tarde lá no ponto. Eu queria vender tudo, porque pesava muito voltar. Muito. E eu voltava sozinha, porque minha mãe trabalhava, meu padrasto também não podia me ajudar, meu esposo estava trabalhando, não tinha ninguém pra me ajudar pra subir com as coisas. Então eu demorava muito. Foi muito difícil essas idas pra lá, porque pesava. Mas eu fiquei trabalhando um bom tempo, assim. E foi muito bom. Eu gostei bastante, né? Foi uma experiência única. E trabalhei na rua, vendendo cafezinho. Foi essa uma das coisas que eu fiz. Depois disso, né, enquanto eu vendia cafezinho na rua, eu procurava, né, estágio na minha área de como educadora física e consegui. Fui trabalhar num hospital, estagiar lá. Foi muito bom dar aula para as crianças numa quadra. Aprendi muito, foi muito bom. Acabou meu período de contrato lá. Eu fiquei 1 ano, né, e não tive renovação, então eu tive que sair. E durante esse período, quando minha mãe me ajudava, né, a fazer o cafezinho na rua, ela aprendeu a fazer alguns bolos. Então, ela, depois de um tempo, ela ficou desempregada e ela começou a vender bolos caseiros, bolos da Vovó Lili, que é o nome da empresa, né, que a gente fez. E aí, quando a gente viu, né, eu fiquei desempregada, ela ficou desempregada, decidimos abrir um negócio. Abrimos uma loja tipo de café da manhã, bolos, doces, sabe?
pra gente aqui perto onde a gente mora pra vender. E a gente começou a trabalhar nisso, então foi meu outro emprego. Eu ajudava minha mãe, acordava 5 da manhã também. E tá no estágio também, a gente acordava 5 da manhã pra pegar busão, entendeu? Sempre acordei cedo. Então fiquei trabalhando com a minha mãe por um tempo, então não recebia porque era negócio novo, então a gente acaba, né, não dando muito dinheiro, vai pra outras coisas. Então quando tinha um dinheirinho, sobrava, a gente, né, ganhava bem, a gente pagava as contas nossas, ela me dava uma grana. E aí eu continuei procurando um estágio na minha área, que eu precisava, né, estagiar, e arrumei um estágio no centro de São Paulo também, numa academia, só pra mulheres. Só que aconteceu, eu fiquei trabalhando uma semana e aí veio o coronavírus. Aí o coronavírus chegou e aí eu tive que parar de estagiar e minha mãe e eu tivemos que fechar a loja porque a gente não ia conseguir, né? Tinha 2 meses no máximo a loja, 2, 3 meses, então a gente não ia conseguir dar conta de pagar aluguel, pagar fornecedor e manter, né, a loja. Então a gente, infelizmente, teve que fechar, tentamos vender em casa, né? E também nesse período que eu tava, então eu trabalhava com minha mãe às 5 da manhã, depois eu fiquei, né, uma semana e meia trabalhando, né, estagiando. Eu depois ia umas 10, 9 horas, eu ia pro estágio e de lá eu chegava e dava aula de balé fit na escola. Lembra da escola do balé que eu falei que fazia? Então, desde então, eu continuo nessa mesma escola até hoje, trabalhando. É uma escola maravilhosa, eu sempre estudei lá. E ano passado eu comecei a fazer 1 ano que eu dou aula de balé fitness nesse local. Então, hoje, com o coronavírus, que a gente ainda está em quarentena, ou poucas pessoas estão fazendo a quarentena, que é importante você ficar em casa, eu só tenho agora de fonte de renda essas aulas que eu dou, né, que é a aula online, e só, né, então aí a gente teve que fechar, não estou estagiando por conta, né, que não estou trabalhando, e não deu tempo, foi uma semana, nem dei tempo de levar contrato, assinar nada dessas coisas. E durante esse tempo, a gente vai fazendo outras coisas. Eu fiz já faxina na casa de uma amiga, fiz faxina em alguns locais. Quando eu tava conseguindo dinheiro pro meu casamento, eu vendi chocolate, vendi pano de prato que minha avó fez, falou, venda, pra eu conseguir dinheiro. Vendi roupa minha, roupa de qualquer coisa, eu vendia tipo 10 reais, 5 reais. Tipo, eu fazia o máximo de dinheiro que eu poderia fazer, vendi livros meus. E agora, hoje, com a quarentena, eu e meu esposo, a gente tá fazendo entregas. Então, sabe, essas entregas de aplicativo, a gente já fez também. A gente já agora está fixo no local, né, de entregas. E foi isso, gente. Muito trabalho, muitas coisas e muitas experiências, assim. Tenho muito orgulho de toda essa minha trajetória, né? 22 anos, trabalhei bastante. E eu gostei de tudo. Tudo, tudo, tudo. E é isso, né? Foi uma grande experiência. Tenho 22 anos, então tenho muito que trabalhar. Pra um dia ficar rica, eu tenho que trabalhar bastante. Então eu fui fazendo isso. Então se alguém me liga, Thalita, você pode fazer tal coisa? Eu topo na hora, né? E é isso, gente. Isso é pra vocês conhecerem um pouco da minha história, um pouco dos meus trabalhos. E não se esquece, curta o vídeo, compartilha, comenta aqui embaixo, não se esqueça. E se inscreva aqui no canal. Muito obrigada, um super beijo e tchau!